Olá, 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 Psis! Boa tarde, muito boa tarde. Ei, Psis, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vão chegando aqui na minha aula. Eu sou a psicóloga Williane Lima e nessa aula eu vou mostrar o que você tem que fazer para viver uma psicologia sem estresse. Já pensou? Poder transformar vidas, ter um maior faturamento, fazer o seu próprio horário, ter tempo livre. Ai, que vida maravilhosa, que vida deliciosa. Já pensou? Já imaginou? Eu vou revelar na aula de hoje os itens fundamentais para você ser um PC de sucesso e sem estresse na carreira. Vou aproveitar que eu já estou aqui e vou te convidar para a aula de amanhã, que está imperdível. Eu estou muito animada para te guiar nessa aula e agradeço a sua presença. Caso você não esteja no meu grupo VIP do WhatsApp, você tem que estar, ok? O link está lá nos meus stories do Instagram e não deixe de entrar. Você tem que estar no grupo do WhatsApp, é muito importante, principalmente para que você receba acesso ao resumo da aula de hoje e tenha acesso a esse material. Preste atenção aqui, Psi, porque o que eu vou te ensinar hoje é algo que vai mudar de vez a sua relação com a psicologia. Se você está aqui, é porque você quer fazer a diferença na vida de outras pessoas. Certamente você escolheu a psicologia para conseguir isso. Se você está aqui, é porque você deseja realização pessoal. Você quer ter aquela sensação de que você está construindo um trabalho, que você está contribuindo para a qualidade de vida de outras pessoas, felicidade e sucesso. Ao mesmo tempo em que você tem qualidade de vida, felicidade e sucesso. Se você está aqui, é porque você deseja flexibilidade profissional. O que isso significa? Significa que você deseja um trabalho que te proporcione flexibilidade profissional no sentido de escolher qual turno trabalhar, qual dia folgar, começar a atender logo pela manhã, só à tarde, no turno da noite. Talvez você deseje flexibilidade a respeito do seu local de trabalho. Trabalhar em home office, um cantinho na sua casa, um escritório, coworking ou num consultório presencial. Se você está aqui, é porque você também deseja sucesso financeiro. A psicologia é uma profissão, é uma carreira. Então, deve haver uma contrapartida financeira. Nós devemos ser remunerados por isso. Mas olha só, Psi, não basta apenas ser remunerado. É importante o quê? Ser bem remunerado. Agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Aqui eu tenho colocado um currículo breve, muito breve sobre mim e a minha trajetória. Eu sou mestre em psicologia pelo FRJ, professora universitária, orientadora profissional, e a psicologia que eu defendo, ela é menos exaustiva, mais lucrativa e extremamente realizadora. Já compartilhei, li aqui para vocês o meu currículo, mas é importante que eu traga informações para além desse currículo técnico. O que eu coloquei aqui é um currículo burocrático. Mas além disso, quem sou eu? Além de atuar na clínica, eu também sou orientadora profissional. Inclusive, eu me tornei orientadora profissional antes mesmo de me tornar psicóloga. Mais à frente eu trago essa história com detalhes. Eu sou mentora, professora, supervisora de outros psicólogos e estudantes de psicologia. Eu tenho o privilégio de orientar e guiar psicólogos numa carreira de sucesso nesses trabalhos que eu desenvolvo enquanto mentora, professora e supervisora. Eu recebo da minha base de alunos, de quem trabalha comigo, de quem estuda comigo, eu recebo os feedbacks que eles próprios me trazem sobre o meu trabalho. Não é raro que eles digam que aquela aula que eu dei foi a melhor aula da semana, que aquela aula foi muito boa. Eu costumo ouvir, ai, William, eu espero a semana pela sua aula, é a melhor disciplina dentre outras. Eu estou te contando isso, se eu estou compartilhando esses elogios com você, não é para me gabar. Eu trago esses acontecimentos porque eu descobri algo a partir da quantidade de elogios que eu recebi. Essa enxurrada de feedbacks positivos sobre o meu trabalho me fez descobrir uma coisa e eu vou te contar agora o que foi. Esses resultados positivos que eles traziam para mim era fruto da transformação que eles experimentavam. Não era sobre mim, só sobre a teoria, sobre a professora, sobre a minha didática. Não, eles saem das minhas aulas, workshops e formações, mas crentes na psicologia, acreditando mais em si mesmos, na certeza de que a escolha pela psicologia e por se tornar um psicólogo foi uma ótima escolha. Essa ficha caiu para mim. O elogio dos meus alunos, na verdade, queria dizer isso. Nos meus workshops de orientação profissional, a mesma coisa. Eles terminavam a formação comigo
seguros para atuar na área, com vontade de trabalhar com orientação profissional. Eu entendi com isso que os elogios eram, na verdade, um muito obrigada, um agradecimento. É como se fosse obrigada, Williane, por reacender a chama da psicologia e me mostrar o caminho. Todos os feedbacks sobre o meu trabalho enfatizavam como o meu conteúdo é bom, como ele é completo. Trazendo essa aula aqui para vocês agora, eu me lembrei de uma aluna minha, da minha formação, psi-orientadora, a Evilane. Ela compartilhou comigo, por áudio, como estava sendo a experiência dela na minha formação. E ela fez questão de dizer naqueles áudios que no meu curso, na minha formação, não tem enrolação. Ela disse que está gostando muito, tirou o período de férias dela para fazer o curso, fazer a formação, poder se dedicar, e ela está achando o curso encantador, juro. Foi essa palavra que ela usou, é encantador. Ela também elogiou bastante a minha didática, na opinião dela, a minha dinâmica é muito boa e o curso é maravilhoso. Inclusive, ajudou com que ela decidisse qual área de orientação profissional ela ia atuar. É com esses relatos e tantos outros que eu vejo o quanto as minhas aulas transformam os meus alunos. Não é sobre mim. Os elogios que eu recebo não são sobre mim. Isso me alegra muito. Ao longo da minha jornada como professora de PSIS, eu já formei mais de 50 orientadores profissionais. Eu tenho alguns depoimentos em vídeo desses alunos que eu estarei compartilhando para vocês nas minhas redes sociais. Eu me tornei orientadora profissional antes mesmo de concluir a faculdade de psicologia. Mas, quando eu terminei, de fato, a faculdade de psicologia, qual que foi meu primeiro trabalho? Eu sempre repito isso, eu gosto muito de dizer e não canso. Meu primeiro trabalho como psicóloga formada, CRP na mão, psicóloga oficialmente, meu primeiro trabalho foi um processo de orientação profissional. Meu primeiro dinheirinho na psicologia foi orientando um jovem a escolher qual faculdade, qual carreira seguir. Isso me marca muito, foi inesquecível esse momento. Existem muitos psicólogos que não sabem que existe a possibilidade de atuar nessa área. Ou, caso apareça essa demanda para eles, eles não vão saber, eles vão ter dificuldade em orientar alguém a escolher qual faculdade fazer. Existe muita falta de conhecimento sobre os processos de orientação profissional e ainda existem aqueles que têm necessidade de aprimoramento. Nesses casos, é importante buscar formação especializada, PSIS. Esse é apenas um contexto de estresse que eu acabei de descrever para vocês. Qual que é, Williane? Não saber, não dominar, não se sentir seguro. Existem vários outros pontos que geram ansiedade nas pessoas que desejam seguir a profissão que nós escolhemos. Quer ver? Me conta uma coisa. O que os psis fazem quando termina a faculdade? Seja na própria experiência de vocês ou o que vocês observam nos colegas. O que eles fazem? Eles vão trabalhar com plano de saúde, começam cobrando pouco. Olha só esse outro fator. Aceitam todas as demandas, todas as demandas de trabalho, todas as faixas etárias, atendo criança, jovem, adulto, idoso, casal e família. Isso acontece. Também costuma acontecer dos profissionais formados em psicologia procurarem um emprego para se sustentarem até a psicologia dar certo. Ou eles já tinham uma empregabilidade, se mantêm apegados a ela, esperando a hora de fazer a transição profissional e poder viver da psicologia. Quem está assistindo essa aula e conhece alguém que traçou esse caminho? Talvez você já tenha passado por isso. Eu passei por esses fatores que eu estou listando a psi. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Aluno meu não passa por isso. Existe uma outra maneira de viver da psicologia e eu estou aqui para te mostrar exatamente isso. Qual é o nome da aula? Como viver uma psicologia sem estresse. Iniciando agora, de fato, a nossa aula. Eu já fiz essa introdução, já me apresentei. Olha o que eu trago aqui para nós. Opa! Segura. O tema da aula é psicologia sem estresse. Como é que a gente tem que começar essa aula? Sabendo o que de fato é estresse. Aqui tem um errinho de digitação, ok? É estresse. Qual é a definição de estresse que eu trago para vocês? Estresse é a resposta do organismo a determinados estímulos que representam circunstâncias súbitas ou ameaçadoras. Frisem essas duas características, tá? Súbita ou ameaçadora. Para se adaptar à nova situação, o corpo desencadeia reações que ativam a produção de hormônios
entre eles a adrenalina. Isso deixa o indivíduo em constante estado de alerta, para que ele tenha o quê? Condições de reagir. Turma, vocês que estão aqui assistindo essa aula comigo, o que eu pedi para vocês frisarem? O que é o antecessor da resposta de estresse, da resposta estressora? Qual é? Situações, olha só, súbitas ou ameaçadoras. Súbitas é do nada, repentinas. Quando um paciente seu te faz uma pergunta e você não estava preparado para ela, gera estresse. Quando o pai de um orientando liga e pergunta, mas tem desconto? Quais são as formas de pagamento? E você não tem resposta para isso, você é pego de surpresa, subitamente, estresse. Ou quando você se vê em ameaça, quando você se vê vulnerável, em perigo, eu vou dar um exemplo. Você está fazendo seu atendimento clínico ou uma orientação profissional e dentro da sua sabedoria clínica, você percebe que você deve fazer uma intervenção. Você deve fazer uma afirmação, trazer uma clareza, uma descrição. Só que naquele momento você julga que o seu paciente pode não entender ou receber muito bem. E aí você deixa de fazer a intervenção adequada por medo. Medo de quê? Qual foi o perigo? Qual foi a ameaça que você... Se eu também já passei por isso, o que a gente pensa? Se eu falar isso daqui é muito, é forte demais. O meu paciente pode não voltar. Ele pode evadir, ele pode terminar a terapia comigo. E aí, caramba, eu não vou poder mais acompanhar o processo dele. E aí também eu perco o dinheiro dessa mensalidade. E aí, sem esse dinheiro no meu faturamento, caramba, as coisas ficam complicadas para mim. Você se viu ameaçado. Você teve uma inteligência, você teve uma sacada, mas você recuou. Isso gera o quê? Estresse na atuação do psicólogo. Agora, eu trouxe alguns exemplos do que seria o estresse na prática do profissional da psicologia. Mas nesse momento eu vou esmiuçar 7. Isso mesmo, 7 fatores de estresse na psicologia. Por que a psicologia desencadeia estresse desde o recém-formado até o profissional mais experiente? Sim, todos passam por isso. Todos passam por situações de estresse, situações súbitas ou ameaçadoras, onde a resposta que nós encontramos, ela é de estresse. Não é isso que eu quero que vocês vivam, mas para que a gente combata o problema, a gente tem que identificá-lo. Primeiro item, qual que é o primeiro fator de estresse na vida do psicólogo? O que está escrito aí? Graduação insuficiente. A faculdade não vai te dar tudo, a faculdade não me deu tudo. Essas são as regras do jogo. Gera muito estresse ver que você está se formando e não sabe qual caminho seguir. Ver que você está se formando e tem um monte de coisa que você não sabe. Você saiu da universidade e não sabe como precificar sua hora, como captar clientes, como estudar para concurso na área de psicologia jurídica, por exemplo. Turma, a formação em psicologia no Brasil, a graduação, ela é generalista. O que isso significa? Significa que nós saberemos pouquinho, bem pouquinho, de várias coisas. É a sua responsabilidade, depois de formado, se especializar. Outro fator de estresse do profissional da psicologia é a insegurança para começar. A gente passa 5 anos dentro da universidade e nós não sabemos começar. A gente termina a faculdade, tem um diploma, até para dar entrada no CRP, a gente fica em grupo de WhatsApp, é um disse-me-disse generalizado para saber como é, aonde é, quanto que paga, eu faço agora ou eu espero mais um pouco. Você já passou por isso? Se não passou, vai passar. Como é meu aluno, se tiver comigo, você vai estar muito blindado, prevenido, com proteção saudável para esses fatores de estresse, mas você vai sentir insegurança. Existe a insegurança que é normal e esperada, e existe a insegurança que não é, que você não precisa estar sentindo, mas devido a lacunas da sua formação, da sua maturidade, você vai passar por isso. Qual é o item 3? Não ter orientação. Você tem as inseguranças, sua faculdade não foi suficiente, como é que você fica? Qual é a palavrinha que eu uso aqui no terceiro item? Perdido. Falta de orientação é igual a psicólogo, psi, perdido. Você não sabe o que fazer e por onde começar.
Muitas vezes essa dúvida ela é existencial. Vou para a clínica, presto um concurso, vou para o RH, será que meu estágio vai me efetivar? Ou às vezes é o de fato, não, você já se decidiu, eu quero seguir por essa carreira, mas qual é o primeiro passo que eu tenho que dar em direção a isso? E aí você começa do seu jeito. Que jeito? O jeito de uma pessoa que não tem experiência. Se você não tem experiência, você não sabe por onde seguir. Então você vai se atropelando, metendo os pés pelas mãos. Mas o que é mais dolorido que eu observo é que os psicólogos eles continuam anos a fio metendo os pés pelas mãos. Esse é o pior. Qual é o quarto item? Ego dos psis mais experientes. Meus amigos, meus amores, meus alunos. A área da psicologia condensa, abarca, junta uma galerinha que tem um ego, que abre competição, que olha para um outro profissional da psicologia como rival. Você vai procurar psicólogos, você vai seguir a minha orientação. Procure profissionais mais experientes para tirar suas dúvidas, para se informar. Quando você fizer isso, você vai se deparar com má vontade, com psicólogos que não vão te dar o caminho das pedras, que não vão te facilitar, que eles não vão abrir as portas ali do espaço dele, da carreira deles, para poder te orientar. Isso existe muito. Eu passei por isso na minha carreira. Eu tenho uma história, inclusive, muito delicada quanto a isso. Eu fui expulsa do consultório onde eu atendi. A dona do consultório pediu para me retirar. Ela falou: você não atende mais aqui. Porque eu percebi que esbarrou nessa questão de ego, eu recém-formada, com muita vontade, crescendo, me desenvolvendo, aumentando os meus pacientes, ela começou a se aproveitar, sim, a se aproveitar dessa minha boa vontade, desse meu ânimo, dessa minha energia. E aí, quando eu percebi que a relação estava desleal, que a relação já estava entrando ali para uma relação de abuso, porque eu estava em sobrecarga de trabalho e ela estava levando os louros, eu comecei a me posicionar, eu comecei a dar não, eu comecei a dar limite. O que ela falou? O consultório era dela, a casa era dela. Williane, você não atende mais aqui, deixa a chave na portaria. Desse jeito, do dia para a noite, eu fiquei com todos os meus pacientes na rua. Não tem outro nome para isso a não ser ego. Eu, por imaturidade, demorei a perceber. Eu não fazia supervisão, estava de orelhada por aí, metida a psicóloga, ok? E eu passei por isso. O quinto item, o que vai acontecendo com o psicólogo? Que vai gerar estresse? Ele se cobra. Caramba, não estou dando conta. Caramba, não sou bom. Será que é mesmo para mim? E se eu fizer outra coisa? Cobrança. Vocês vão começar a se cobrar não de uma maneira que estimula, que dá vontade de você se desenvolver. A autocobrança vem para definhar, para paralisar, para vocês duvidarem de vocês. Ainda temos a cerejinha do bolo, que vai gerar estresse, que é o quê? O mercado de trabalho para a psicologia é pouquíssimo amigável. Quais são as opções para o psicólogo? A gente vê aí chuva de vaga, e vaga boa, sabe? Aquelas vagas que a gente trabalha num horário bacana, recebe de um jeito bacana, tem um plano de carreira muito bem definido. Diz para mim, como é o mercado de trabalho para o profissional da psicologia? A gente não sabe, nós saímos da faculdade sem saber se posicionar, prospectar clientes, pacientes ou oportunidades no mercado de trabalho. E aí vem uma vaga lá não sei aonde, para sei lá quantas mil pessoas. E aí um não compartilha, um não diz. Aí um concurso público, Forças Armadas, ninguém fala nada com você, você vai lá fazer a prova e descobre que tem um monte de gente tentando. O mercado de trabalho é pouquíssimo amigável para a área da psicologia de maneira geral. Estou trabalhando com você aqui fatores de estresse. E qual é o último fator de estresse que eu destaco aqui para vocês? Imaturidade, medos paralisantes. É isso que está escrito aqui, ó. Medos paralisantes. O medo é uma resposta normal e esperada em situações onde a gente se vê em perigo, a gente sente medo. No medo, a gente faz duas coisas. Aula básica de psicologia, turma. Vamos lá, o que a gente faz? Quais são as respostas saudáveis do medo? Luta ou fuga? Lutar, enfrentar ou fugir, se proteger. Mas o que eu coloquei aqui? Paralisar. Medo paralisante. Essa é a resposta disfuncional, desadaptativa ou traumática, a depender da sua orientação. Isso. A nossa imaturidade, porque a gente não tem experiência, a gente não sabe ser psicólogo, a gente está ali, bebezinho nessa área, engatinhando, e temos imaturidade para as regras do jogo, para saber se posicionar, as leis de mercado, lei de oferta e procura, ok? Às vezes fazer um artigo para submeter numa pós, ok?
E aí a gente vai fazer o quê? Paralisando. Ah, vou fazer um Instagram profissional. Melhor não, vão rir de mim. Ah, eu vou lá no meu primo, que ele trabalha numa escola, e botar uma vaga. Ah, não, mas já deve ter psicóloga lá. Não, eu vou fazer esse concurso. Ah, mas olha a relação candidato-vaga. Mas o conselho não faz nada, né? Concurso de 20 horas pagando R$ 1.200. E assim, como é que o psicólogo fica? Estressado. E eu não quero vocês estressados. Quais são as soluções que vocês encontram? Nesse cenário desesperador, quais são as soluções que o psi encontra? Fazer concurso público, eu vou fazer um concurso, porque aí eu vivo bem, eu tenho estabilidade. Concurso público, quanto tempo você vai levar para ser aprovado? A remuneração de um concurso público acompanha o aumento de um custo de vida? Vocês escolhem uma profissão que te dão a oportunidade de viver bem, e aí vão decidir por um concurso público. Eu gostaria que, caso você decida por isso, eu apoio, evidentemente, mas que você escolha sabendo que você escolheu, que você escolheu com propriedade. Não vá desavisado, não fica ali vendido, né, como está no costume dizer. Qual é a outra solução? Eu vou para a clínica, eu vou atender. Só que o que vocês vão ouvir e aprender sobre isso? A clínica leva tempo, ela leva 10 anos para ser rentável. É um trabalho que você planta, 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 planta e a colheita demora até você fazer seu nome. O que vai acontecer com você? Ah, demora assim? Vou para o comércio. Fico trabalhando aqui, ou eu vou continuar nesse serviço que eu tô, porque a clínica demora mesmo. Se demora esse tempo todo, eu não posso me dedicar e cair de cabeça. Qual é o terceiro item? Esse você vai se identificar. Tenho certeza que a maioria de vocês vão se identificar. Coloca aqui nos comentários. Comenta. Diz o que vocês estão se identificando, o que vocês estão achando. Qual é o terceiro item? Estudar. Quem nunca? Eu levanto a mão. Eu já passei por isso e fiz isso. Todos esses cenários de estresse, eu falei, não, o que me falta é uma pós-graduação, o que me falta é o curso da fulana de tal, é o livro da fulana de tal. E aí a gente vai fazer o quê? Estudar, não por estratégia e sagacidade, por medo e insegurança. Aí, se eu fizer esse curso, aí meu currículo, aí os pacientes vão me pagar mais se eu tiver uma pós. A gente faz isso. E aí a gente se torna um estudante profissional, ao invés de um psicólogo profissional, de um profissional da psicologia. Vocês estão percebendo? A que conclusão a gente chega, turma? Todas essas soluções são ineficazes, ou seja, soluções lentas e ineficazes. Tudo que eu ensino foram coisas que eu vivi. Tudo que eu falo foram coisas que eu passei. Eu só posso orientar vocês e instruir aquilo que eu tenho competência para isso. Então, esses itens aqui, ó, que eu listei ainda agora, eu já passei por tudo isso. Eu compartilhei brevemente no Ego, mas eu teria uma história para contar para cada um desses itens. Eu já vivi tudo isso, Psi. Eu já passei por todas essas situações e eu errei bastante. Eu não quero isso para vocês. Eu falo todas essas coisas com propriedade porque eu vivi o mesmo. Eu também passei por isso. Quem aqui nunca teve dúvida sobre qual caminho seguir na psicologia? Seja durante a graduação, por onde eu vou, em qual área eu atuo, quem escolheu a clínica, qual abordagem eu sigo, ou depois de formado? Quem aqui nunca sentiu insegurança ao pensar sobre a vida após a faculdade? A vida após a faculdade? Eu estou aqui te dando essa aula, oportunidade de ser meu aluno, ser guiado e orientado por mim, beber na fonte de toda a minha experiência, porque eu já estive neste lugar e eu não quero que você erre por falta de orientação. Eu cheguei no meio da faculdade e não sabia para onde ir. Você sabe o que é passar por isso? Eu não sei se você já pensou em desistir da faculdade, ou se depois de formada você não teve forças para bancar a psicologia ou apoio, não é mesmo? Por medo dela não dar certo. E aí a dúvida e a insegurança te consumiram e talvez te consuma até hoje. Talvez neste momento desta aula você também tenha esses questionamentos sobre a psicologia. Um dos maiores erros que eu cometi foi ter demorado para ter um mentor. Na nossa área, a gente chama de supervisor. É um profissional mais velho, mais experiente, que vai nos mostrando como proceder aonde a gente encontra dificuldade. Eu perdi muito
tempo trabalhando sozinha, sem ter um psi mais experiente me orientando. A partir do momento que eu tive uma supervisora, uma orientadora, mentores, tenho até hoje, inclusive, tá? Pessoas que me orientem, uau, caramba, fez toda a diferença na minha carreira. Antes, quando eu estava por conta própria, agindo da maneira que eu bem entendia, eu precifiquei errado, eu aceitei parcerias abusivas, eu trabalhei com demandas que eu não gostava só para me manter na área. Mas a que custo? A que custo, Psy? A que custo eu me mantinha na área? Chegou um momento que eu me vi sobrecarregada. Sobrecarregada. Eu amava a psicologia, mas eu estava, exausta. Porque eu estava perdida, eu estava desorganizada, tirando para todos os lados. Eu dei um basta, eu não vou continuar assim. Eu mudei a minha relação com a psicologia e eu inovei na área de orientação profissional. Eu descobri um caminho que me pudesse permitir viver essa psicologia que hoje eu defendo, menos exaustiva, mais lucrativa e com extrema realização pessoal. Essa é a psicologia que eu defendo. Ela é menos exaustiva. Williane, quero lotar minha agenda. Me ensina? Não, não queira lotar sua agenda. Não faz isso, não é saudável. Se a sua agenda está lotada, você não tem tempo. E por que sua agenda está lotada? Porque você está cobrando pouco. Que aí você tem que ganhar no volume. Você tem vários pacientes te pagando 50, 60 reais, ao invés de ter um te pagando 300 reais por sessão. Exatamente. E aí vocês também entram na jornada dupla. Eu não defendo a psicologia da jornada dupla, que você precisa de várias fontes de renda fora da psicologia. Dentro da psicologia, sim. Mas outras áreas de trabalho, eu não defendo essa psicologia. Eu defendo uma psicologia mais lucrativa. Eu não quero vocês se limitando no trabalho. Eu não quero vocês cobrando pouco para ganhar no volume, porque pouco as pessoas pagam. Aí vocês começam a projetar. Se eu cobrar muito, não vão pagar. Quem é que paga mais de R$ 1.000 em orientação profissional? Quem é que paga R$ 300 na sessão de terapia? Eu não defendo essa psicologia. A psicologia que eu defendo, ela é menos exaustiva, mais lucrativa e olha só, ela dá extrema realização pessoal. Quem já viu essa hashtag aqui, orgulho de ser psi? Às vezes rola um deboche, né? Rola um comentário pejorativo, mas eu tenho orgulho de ser psicóloga e os meus alunos também. É isso que eu desejo para você, que a gente enche o peito para falar, eu sou psicóloga, eu vivo da psicologia e esta é a minha profissão. Ela me realiza pessoalmente. O que é realização pessoal para você? Vou dar uns segundos para você que está aqui nessa aula comigo pensar. Ai, quando eu me imagino realizada, minha vida está como? Eu estou fazendo o quê? Que realidade é essa? Psy, quais são os seus sonhos? O que você deseja viver? Você já se perguntou aonde estão os motivos que te fizeram escolher a psicologia? Eu sei porque eu escolhi ser psicóloga. Eu vou compartilhar aqui com vocês, inclusive. Foi uma decisão, foi um objetivo muito romantizado, muito idealizado, mas eu não tenho constrangimento nenhum em me expor aqui para vocês, porque eu confio no meu grupo, na minha base de alunos. Eu escolhi a psicologia para mudar o mundo. Eu queria fazer do mundo um lugar melhor. À medida em que eu fui entendendo que com a psicologia eu poderia transformar vidas, eu só ia confirmando que essa seria a minha carreira. Mas aonde que esse sonho fica? Esse foi o meu. Pensem no de vocês. Por que vocês se decidiram tornar psicólogos? Deixa presente para vocês aí agora esse objetivo e continuem me ouvindo. Aonde que esse sonho fica durante as aulas chatas? Aquele professor que não sabe o que está dizendo. Aonde que esse sonho fica no trânsito para chegar na universidade? O que acontece com o brilho nos olhos quando a burocracia da universidade nos cansa? A sobrecarga de conteúdo das outras demandas da nossa vida vão se juntando e a gente fica perdido. O que acontece com esse brilho nos olhos quando a gente tem que abdicar de algo para investir na faculdade? Como é que fica o nosso emocional e o nosso sonho de ser psicólogo quando a gente tem que abrir mão de algo muito importante para investir na universidade? Dinheiro, tempo, relacionamentos, outro trabalho. Como é que fica? São tantos percalços para a gente se tornar psicólogo, mas eu estou aqui para te dizer que é possível resgatar o encantamento dessa escolha. Sabe esse objetivo primeiro que eu pedi para você lembrar, pensar e se dar conta? É possível você resgatar esse brilho, esse encantamento e se sentir realizado na psicologia. Eu estou aqui exatamente para isso. Eu vou te trazer uma oportunidade que vai ser a injeção de ânimo que te falta, porque foi exatamente isso que eu senti quando eu descobri a orientação
orientação profissional. E é isso que eu sinto quase 10 anos depois de ter feito essa escolha. Quando a gente escolhe bem, quando a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, a chama não se apaga. Imagina você com qualidade de vida, sendo bem pago, amando aquilo que você faz. Pois é, existe um caminho para a sua vida dos sonhos. Eu afirmo isso sem dúvida nenhuma, olhando nos seus olhos. Existe um caminho para a sua vida dos sonhos, para você viver aquilo que você sonha. E eu conheço esse caminho, sabe por quê? Não é porque eu sou maravilhosa e fantástica, é porque eu percorri esse caminho. É por isso que eu conheço, porque foi o caminho que eu tracei, foi a estrada que eu percorri. O que você deseja viver? Pensa um pouquinho e vai me ouvindo. Eu vou trazendo algumas possibilidades, você segue me ouvindo atentamente para ver com qual delas você vai se identificar. Será que você deseja, perdão, desenvolver mais habilidades profissionais? Vocês têm um apreço por estudar, vocês gostam de estudar. Será que você deseja fazer a diferença na vida de outras pessoas, ajudando elas a tomarem as decisões importantes sobre o futuro, carreira, profissão? Será que você está buscando um conhecimento específico sobre orientação de carreira, se especializar na área de orientação profissional? Será que você busca mais credibilidade profissional, ou seja, aumentar sua autoridade como psicólogo, cobrar mais e, consequentemente, ter mais credibilidade no mercado de trabalho, ter mais oportunidades de atuação na sua carreira enquanto psicólogo? É isso que você busca? O que você busca para a psicologia? Realização pessoal? Sabendo que você contribui para o sucesso de outras pessoas ao mesmo tempo em que você tem sucesso? É inevitável você não se sentir feliz junto? Será que você não deseja viver, se permitir também uma atualização profissional? Ou seja, pessoas que já têm uma formação, uma experiência na área de orientação profissional, mas querem saber o que há de mais moderno, novo e atualizado nessa área? Será que você está buscando flexibilidade profissional, como eu já falei? Uma área que te permita, que te proporcione escolher seus horários, escolher seu local de trabalho? Será que você vai chegar, vai se sentir realizado quando você tiver sucesso financeiro, viver uma vida com qualidade de vida financeira? Não é só ganhar muito, cobrando pouquinho com a agenda lotada, você vai, aspas, ganhar muito. Mas o desfecho dessa história não é saudável, você não vai estar bem, você vai estar cansado, sobrecarregado, vai ter desgosto pelo seu trabalho, vai gerar estresse e ansiedade. Foi isso que eu ensinei para vocês aqui hoje. Sucesso financeiro é ganhar bem, mantendo qualidade de vida. Ok, Psis, estão me acompanhando? Você pode estar se perguntando, caso você me acompanhe há pouco tempo ou nunca tenha sido meu aluno ou aluna, quem que é a Williane para estar falando isso tudo? Se você nunca foi, né, como eu já disse, meu aluno na universidade, curso, workshop, supervisão, você deve estar aí, eu ouvi isso tudo, gostei da aula, aprendi, já me ajudou bastante, trouxe orientações importantes, mas quem que é ela? Para além daquele currículo que eu falei lá no começo, eu estou aqui porque eu sinto, eu sei que eu tenho muito a contribuir na sua vida e na sua carreira para uma psicologia sem estresse. Quem sou eu? Por que eu estou me propondo a te mostrar como ser um psicoorientador de sucesso? O que me autoriza a ser a psicóloga responsável pela sua formação e pela sua capacitação? Me apresentando mais uma vez, eu sou a psicóloga Williane Lima, atuo com orientação profissional há quase 10 anos e desde que eu me encontrei na psicologia, a minha vida mudou. Tudo o que eu tenho hoje foi a psicologia e a orientação profissional que me deu, tudo. Eu nunca trabalhei, inclusive, com nenhuma outra coisa. Eu até tentei, mas a minha graduação era integral, eu estudava todos os turnos. Isso me impediu de trabalhar. Só que chegou um momento que não ter renda me incomodou bastante. Eu vim de um lugar de privilégio, poxa, eu pude me dedicar exclusivamente à faculdade sem trabalhar por fora. Mas não ter dinheiro, dependendo dos meus pais, começou a me incomodar bastante. E aí eu pensei em várias estratégias para levantar dinheiro. Eu gosto muito de acessório, brinco, pulseira. Teve uma época que eu fazia bijuteria para vender. Eu recebo muitos elogios também sobre os doces que eu faço na minha família, gosta muito disso, que eu tenho a mão boa para doce. E aí eu fiz brigadeiro para vender na universidade. Só de lembrar,
Foram situações assim, foi um fiasco. Não vou me alongar, porque eu já contei essa história aqui em outras aulas que eu dei, não vou repetir agora, não vou me alongar nesse episódio, porque eu já trouxe para vocês. Mas algo que eu preciso dizer também que aconteceu sobre a formação é que eu não pude levar os meus pacientes do estágio da clínica escola para o particular. Era isso que eu observava que todo mundo fazia. Os meus veteranos pegavam os pacientes que eles atendiam e faziam um convite para levar para o particular. Eu faço um preço mais acessível, aquela história lá de cobrar barato, porque eu estou começando. E eu observava que os meus veteranos faziam isso. Mas eu não pude fazer, porque a universidade que eu estudava ficava a 3 horas de distância da minha casa. Eu não tinha como solicitar que meus pacientes cruzassem a ponte. Quem mora no Rio ou conhece o Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. Eles não iam cruzar a ponte para ser atendido por mim. Eu não ia conseguir fazer esses atendimentos. Naquela época, não se falava em atendimento online, ok? Nem essa primeira grana, esse primeiro fundo financeiro eu pude fazer. Eu não pude levar os meus pacientes do estágio para o particular, porque eu morava muito longe da universidade. Nesse momento, a minha ficha caiu. Eu estava prestes a me formar, ter uma profissão, um diploma, um CRP, e eu não fazia ideia de por onde seguir. Eu não fazia ideia de como fazer dinheiro, de como transformar a psicologia, aquele diploma, de fato numa fonte de renda, naquilo que me sustenta. Realização pessoal eu já tinha me encontrado, mas nesse outro lado eu estava perdida. Eu não tinha um consultório montado me esperando. Hoje, quem me vê com os meus consultórios, sim, porque são mais de um, é mais de um. Eu tenho uma equipe que trabalha para mim, eu tenho os resultados na minha profissão, mas quem me vê assim hoje talvez não saiba que essa realidade foi construída e conquistada por mim, tá? Eu não recebi pronto de mão beijada, caído dos céus. Como eu falei agora, eu não tinha um consultório pronto, lindo e mobiliado me esperando para quando eu me formasse. Eu não tinha nenhum psicólogo na família que tenham vindo antes de mim que pudessem me orientar, abrir os caminhos, me indicar paciente, dividir clientela. Não, Nanina, não. Sem psicólogos na família, sem consultório me esperando, sem oportunidade de emprego, sem nenhum contato, sem maturidade. Eu fiz a única coisa que eu sabia, podia e gostava de fazer, que era o quê? Estudar. Eu mergulhei nos artigos, livros, cursos, vídeos, e aí, nesse fluxo, eu fui me aprofundando ainda mais os meus estudos em orientação profissional. Eu não sei se você é assim, mas quando eu gosto muito de uma coisa, eu vou com tudo, eu me entrego. Eu gosto muito de música. Aí vamos imaginar que eu descobri uma banda nova, um artista, um cantor. Eu ouço todas as músicas do último disco. Eu não sou aquela que vai ouvir sua música de trabalho, aqui tá popular. Eu vou ouvir tudo, o lado B. Eu vou ouvir discos antigos, porque esta é a minha maneira de ser. Eu me dedico àquilo que eu gosto, eu me dedico àquilo que eu amo. Eu vou com tudo, eu me entrego, mergulho, vou de cabeça. Com orientação profissional foi assim também. Eu me formei, fiz um curso de formação pela UERJ, a Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, e me tornei orientadora profissional. Como eu disse para vocês, no dia que eu me encontrei na psicologia, eu percebi que esse era o meu lugar. Eu sou apaixonada pela minha carreira. Quando eu entendi que a orientação profissional era auxiliar as pessoas a escolherem qual profissão seguir, eu fiquei maravilhada. Porque, para mim, eu ia fazer as pessoas se sentirem como eu me sinto. Elas iam experimentar a realização que eu tenho. Eu sou apaixonada pela psicologia. Se com orientação profissional eu vou fazer as pessoas escolherem de maneira bem adequada a sua carreira, elas vão sentir a mesma coisa que eu sinto com a psicologia. Só que cada um na sua profissão. É isso, eu tenho que trabalhar com isso. Eu não tive dúvida, eu não tive medo. Será que orientação profissional para mim vai dar certo? Isso não se passou pela minha cabeça. Olha só, eu comentei aqui um pouco, já havia trazido na introdução da nossa aula, algo sobre mim, informações sobre mim. E aí você pode também estar se perguntando esses outros questionamentos aqui que eu trouxe, né? Será que a Biliane realmente sabe? Eu não tenho tempo para fazer esse curso. Será que a formação é suficiente? É para mim? Eu vou explicar com mais detalhes cada um desses itens. Será que a Miriane realmente sabe? Né? Todos esses itens que eu coloquei aí para você, agora eu vou poder conversar breve e rapidamente com vocês sobre isso. Olha só, vamos começar pelo é para mim. A formação é para mim? Bom, psia ou estudante de psia, se você deseja ter qualidade de vida, tempo com a sua família, tempo para fazer o que você gosta, se você deseja não depender de plano de saúde como todo mundo faz,
e ficar apegado a algo que tem um potencial de tirar o seu desejo, sua alegria na psicologia. Se você não quer precisar de um trabalho fora da psicologia para poder ter dinheiro, se você deseja faturamento, como eu tenho dito aqui, a resposta é clara. Sim, a trabalhar com orientação profissional é um caminho para você. Será que a Miliane realmente sabe? Pode ser algo que você está se perguntando. Compartilhei com vocês boa parte da minha trajetória, mas talvez não sirva a dizer que eu tenho um mestrado na área de orientação profissional pela FRJ. Talvez não seja suficiente dizer que depois da psicologia eu fiz uma segunda graduação e fiz estudar exatamente o tema da vocação profissional. Ou talvez não seja suficiente dizer quantos orientandos eu já atendi ou quantos anos de carreira eu tenho. Mas eu sei duas coisas que certamente são mais do que o suficiente. A primeira delas é aquilo que os meus próprios alunos dizem sobre as minhas aulas de orientação profissional. Mais que a minha opinião, eu tenho relatos e depoimentos desses alunos e psicólogos que passaram por mim. Se eu ficar falando que eu sou boa, que minha aula é boa, que eu tenho certeza que meu material é bom, é completamente diferente de quem passou pelo meu curso, pessoas que me experimentaram enquanto professora e falam: é muito bom, o conteúdo é maravilhoso, é completo, eu também quero seguir por essa área. O segundo item é o mais importante, e ele diz respeito à sua própria opinião. Eu quero valorizar você que está aqui nessa aula comigo. Você investiu seu tempo nesse sábado aqui para estar assistindo essa aula e aprendendo comigo. A sua opinião é mais importante ainda. Eu me coloco à prova, como se diz aí no popular. Eu dou a cara a tapa e convido você mesmo a me avaliar. Você vai avaliar a minha didática, a minha competência, o quão eu sei. Vai lá no meu Instagram, maratona os meus destaques, assiste meus vídeos, lê meus posts, pega tudo aquilo que eu ensino sobre orientação profissional, as minhas lives, olha aqui no meu canal de YouTube as aulas antigas, meu post, minha maneira de explicar, me avalia. Observa a minha experiência, veja com seus próprios olhos e chegue você à sua própria conclusão, se de fato a Williane sabe. Dessa maneira, você mesmo vai conseguir responder essa pergunta que está projetada aí. Você realmente sabe? Será que a Williane realmente sabe? Outra pergunta que você pode se fazer: eu não tenho tempo para fazer mais um curso. Minha vida já é corrida, eu não vou ter tempo de ficar sentada na frente do computador, pendurada ali, ou no celular, notebook, tablet, para poder assistir um curso. A minha formação tem aulas práticas. Eu disse no começo que uma aluna da formação trouxe esse exato feedback. Não tem enrolação. Isso significa dizer que não tem encheção de linguiça. É assistir e colocar em prática. Não tem aula de 45 minutos, 1 hora. E, além disso, você, caso você seja adepto, você pode acelerar o áudio, caso essa seja a sua preferência. E tem um ponto crucial que eu fiz questão de priorizar, porque assim como você, eu também sou aluna. Eu também sou aluna de outros cursos, tenho professoras, mentoras, psicólogas que me auxiliam, além das outras áreas da minha vida para agir. Eu não vivo só da psicologia, eu tenho minha vida particular. Eu não acho concebível a gente comprar um curso, se matricular num curso online e ter que ficar preso, parado, dependente ali de estar agarrado para poder assistir. Não, na minha formação, basta você ouvir o conteúdo com atenção. E aí a sua formação pode acontecer como? No formato de podcast. Basta você ouvir com atenção. Foi pensando exatamente nisso que eu gravei todas as minhas aulas, sem a obrigatoriedade de projetar slide ou conteúdo visual que você tenha que assistir. Você pode aprender o conteúdo apenas ouvindo a aula. Você liga, dá o play enquanto dirige, enquanto lava uma louça, faz alguma atividade de casa e etc. Não tem desculpa, aulas enxutas, encorpadas e que não dependem de você ficar pendurado ali no aparelho. O que mais que você quer, Psi? Ai, será que a formação é o suficiente? Será que não é um curso que eu vou ter que fazer um outro curso? Eu afirmo sem titubear, sim, a formação é o suficiente.
Tudo que você precisa está lá. Lá tem tudo que eu aprendi em quase uma década de orientação profissional. Eu fui atualizando o conteúdo de acordo com o pedido dos meus alunos, dos workshops. Eu ouvi cada sugestão atentamente e fui adicionando nas aulas até que a formação ficou completa. Desde quanto precificar, quanto que eu cobro, eu ensino. Como que eu faço para ter gente me procurando, eu ensino. Tudo vocês irão encontrar lá. Além de aprender quais técnicas utilizar ao longo do processo de orientação profissional. A formação é completa. Tudo que você precisa estar lá. Não tem desculpa. Não tem, ok? Dando sequência aqui à nossa aula. Olha só, a formação, portanto, é para quem quer ampliar sua área de atuação na psicologia, ter mais uma frente de trabalho, mas na psicologia. É para quem quer ter injeção de caixa, ter 1.000, 2.000, 3.000 reais entrando ali por mês, além da renda que você já tem, e para quem deseja retorno. Você quer perder tempo? A minha formação é para quem não quer perder tempo. A gente já passou 5 anos na faculdade, então não tem que esperar até um concurso, um edital ser liberado, um concurso te chamar e você ser aprovada. Não tem que esperar 10 anos até a clínica dar resultado. Não, é imediato. Assistiu o meu curso e colocou tudo em prática, você vai ter os resultados que você busca, ok? Estamos quase finalizando a nossa aula e eu preciso dizer que eu tenho uma oportunidade imperdível para te apresentar. Essa oportunidade, Psy, você vai se surpreender com ela, tá? E eu preciso de você na aula de amanhã para fazer essa oportunidade imperdível, ok? Porque a aula de amanhã vai ser maravilhosa. Eu vou falar sobre a riqueza das técnicas em orientação profissional. Não perde essa oportunidade. Não deixa de entrar no meu grupo VIP do WhatsApp, tá? Ele é silencioso, não vai te incomodar com mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Apenas eu e minha equipe temos acesso ao WhatsApp e só enviamos mensagens estritamente importantes, como, por exemplo, o resumo da aula de hoje, o link para a aula de amanhã, que com certeza vai ser tão boa quanto a aula de hoje, quiçá melhor que a aula de hoje. Esteja preparado para abrir sua cabeça e comprove. Venha amanhã, porque eu farei uma oportunidade imperdível para você. E é justamente por isso que nós precisamos firmar um compromisso. Amanhã às 12 horas eu quero você novamente comigo. Hoje você está fazendo um compromisso comigo de estar aqui amanhã para a próxima aula. Mas amanhã o compromisso que você vai fazer é com você e o seu futuro de sucesso na psicologia. Porque o meu curso é o meio mais eficaz para você conquistar a oportunidade de transformação através da orientação profissional. Eu vou abrir as vagas para a segunda turma da minha formação Psi Orientador. Na próxima segunda-feira, dia 15, às 7 horas da manhã, eu vou te dar a oportunidade de você poder viver tudo isso que eu falei aqui. Você vai ter a oportunidade de se tornar meu aluno e vir aprender comigo. Na aula de amanhã, eu trago mais detalhes sobre a minha formação, mas também tem aula. Eu vou trazer conteúdo sobre as técnicas em orientação profissional. Mas claro que eu vou falar sobre a minha formação, os bônus inéditos e tudo que você precisa saber e fazer para se inscrever na minha formação. Agora, deixe um comentário nesse vídeo. Eu quero muito saber o que você achou. Chegamos nesse momento da aula. Eu fiquei falando esse tempo todo, mas agora chegou a sua hora, você que esteve aqui comigo. Se você gostou, aprendeu algo, compartilhe aqui nos comentários comigo. Eu vou gostar muito de saber e isso me motiva a continuar gravando e ensinando conteúdos para vocês, ok? É claro que eu vou finalizar com o meu muito obrigada. Entra agora no meu grupo VIP do WhatsApp para receber o resumo dessa aula e eu te vejo amanhã. Um beijo no seu coração, muito obrigada pela presença e um excelente sábado para todos vocês.